E aí, eu vou ler um outro fio do Twitter que eu achei interessantíssimo esses dias. De algo que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, é o fio da Su apenas. O projeto de escola pública gratuita e de qualidade esbarra no monopólio da Cogna. Não satisfeita com a fatia do ensino superior, na aquisição da Croton, agora domina a parcela significativa do ensino básico. Se você não conhece esse monstrengo, vem comigo. Cara, é uma empresa que tem outras empresas que têm um monopólio na educação brasileira. E monstrengo é a palavra correta. Monstrengo, tá? Então, como alguém compra o trambolho da Croton, pra você ver o tamanho do bagulho, né? Então, olha só. Cogna. A Croton, ensino superior, Platos, ensino superior, Saber, educação básica, Vasta e Somos, educação básica. A gente já falou da Somos aqui no canal. Quando a gente estava falando sobre think tanks, o fundador do Renova BR, que é aquela escola que deu origem à Tabata Amaral, é dono da Somos também, que é fornecedora de material didático para educação básica. É um monstrengo mesmo, tá, gente? E aí pensa que o dono dessa Somos, que é parte da Cogna, tem criado escolas para colocar parlamentares para defender os interesses dele dentro da Câmara Federal, por exemplo. E estadual, e às vezes até prefeitura. Você imagina? Vamos chamar isso de democracia, gente? O link, deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. Ó, que é o que eu acabei de falar. A aquisição da Croton trouxe toda a fatia do ensino superior privado e EAD pela monopolização das seguintes empresas: Anhanguera, Fama, LFG, Pitágoras Colégios, Pitágoras, Unice, Uniderp, Unime e Unopar. O que mais impressiona nos últimos anos é a ampliação rápida das marcas voltadas para o ensino básico, através da Saber, da Vasta e da Somos. Por quê? O ensino superior já é palco de um avanço bastante significativo da iniciativa privada. E aí faltava o ensino básico. Então a ideia é sucatear o máximo possível para abrir espaço de mercado e fazer com que as escolas públicas comprem, por exemplo, material didático. Dessas, Uniderp é um nome incrível, né? Fazer com que as escolas públicas, né, as prefeituras comprem material didático feito por essas empresas e que, pior ainda, que os professores façam cursos de especialização nessas empresas privadas. Por isso, gente, que o setor privado de educação foi muito favorável à BNCC e à reforma do ensino médio. Por quê? Porque isso ia abrir uma demanda por formação. Os professores, por conta da troca de currículo, iam ter que se formar, e aí eles fornecem cursos privados para esses professores se especializarem. Vocês estão entendendo onde isso aqui quer chegar? E eles falavam isso abertamente, tá? Nós somos favoráveis à BNCC para vender curso. Não era escondido. Essa galera, quando tá entre os deles, eles falam tudo, tá? Tipo, ó que monstro isso aqui, né? Conteúdo core, aprendizado digital, treinamento contínuo para docentes. Aqui, ó. Treinamento contínuo para docentes. Línguas socioemocional, STEAM, não sei o que é, acadêmico. Tá. Não só se destaca que esses monstrões educacionais têm adquirido inúmeras escolas, como têm dominado os nichos de materiais didáticos e sistemas de ensino. Esses são os produtos da Somos. Não dá nem pra aferir isso aqui, gente, de tão gigantesca. Profs. O braço do grupo Cogna é imenso, assim como a sua fatia do mercado. Se você é professor, certamente já entrou em contato com produtos dessa empresa. Um Google rápido e pesquisa na carreira dos CEOs do grupo deixa clara a permeabilidade governamental que eles possuem. Então esses são os donos, né? Quando digo para os meus colegas e amigos da educação que a nossa disputa é contra a educação como mercadoria, é disso que eu tô falando. O impacto da educação empresarial é sentido por nós desde a gestão do currículo BNCC e dos métodos sistemas. A gente precisa resistir. Tá certo? Camarada Su apenas. Geografia e educação. É muito bom o fio de expor esse tipo de coisa. E é isso, gente. Vamos continuar denunciando esse tipo de avanço do setor privado sobre educação, porque ele não pretende ser freado num futuro próximo, sabe? Inclusive, ele cresceu durante a gestão do PT. Então não vão achando que uma eventual vitória do Lula vai fazer com que isso aqui mude, tá? Science, Technology, Engineering e Mathematics. Pra mim, Steam era aquela plataforma que você comprava jogo. E aí, nessa toada, vamos falar sobre uma lei que tá tramitando na Câmara que é bastante perigosa. PL projeto de lei, né? Que autoriza a reintegração de posse sem aval judicial, avança na Câmara. Avançou na Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a ação policial sem necessidade de ordem judicial na retirada de invasores de propriedades. Foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Então é importante a gente ficar de olho,
Porque se o trabalho do MTST, do MLB, do Olga Benário já era difícil, com essa lei aqui, vocês não estão ligados como vai ficar. Vai ficar mais ainda. Combate ao crime organizado, né? Pessoas que não têm de moral ocupando prédios que não estão fazendo função social, agora é crime organizado. Enfim. O PL é terminativo e não vai a plenários. Ainda precisará ser analisado em comissões do Senado caso passe na CCJ. A medida afeta os casos de invasões de terras motivadas por disputas agrárias ou invasões ilegais causadas por grileiros, o que tem ocorrido recentemente no sul da Bahia. Cara, vocês têm algum tipo de dúvida que isso aqui vai ser usado para expulsar simplesmente pessoas que estão ocupando terras não produtivas? A legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não haja excesso de violência. O que dificilmente é evitado no confronto direto de dois lados. Isso aqui é só com terra, não é com imóvel? Não ficou tão claro pra mim. Afeta os casos de invasões de terras motivadas por disputas agrárias ou invasões ilegais. Tá, ele só usa terra como exemplo. Então, vou pressupor que Desculpa. Vou pressupor que isso aqui só tá afetando terra, tá? E não imóvel. Mas não foi muito claro aqui. Se alguém tiver mais notícias sobre isso aqui, né? Enfim, super curta a matéria, não tem tantas informações assim. Mas esse tipo de coisa são imóveis rurais, tá? Eu queria que a matéria fosse um pouco mais específica. Mas enfim, eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui vai ser usado pra expulsar famílias que ocuparam terreno improdutivo, que ocuparam prédios sem função social. Não tenho a menor dúvida disso, tá? Isso cria uma jurisprudência muito perigosa também. Eu pensei na mesma coisa, Diana. E aí como funciona? A polícia ia determinar a reintegração de posse ela própria? Pois é, né? O que não é novidade, porque o tanto de reintegração de posse sem mandado que a gente vê a polícia fazendo não tá no gibi, tá? Mas isso aqui virar lei faz ficar mais intenso, né? Em protesto por posse de terra, falando em terra. Grupo fecha trecho da CE 040 em Fortim, no Ceará. Segundo a Polícia Rodoviária do Ceará, pista está com fluxo interrompido desde as 7 da manhã, quando começou a manifestação. Isso foi agora. Um grupo de manifestantes bloqueia um trecho da rodovia CE 040 nesta segunda-feira, no município de Fortim, a 135 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária do Ceará, a pista está com o fluxo de veículos interrompido desde as 7 da manhã. Organizadores do protesto informaram que desejam uma audiência com a governadora Isolda Sela, do PDT, acerca de pautas diversas. Estão liberando veículos de emergência e cidadãos com problemas de saúde. Participam do ato indígenas, quilombolas e pequenos agricultores. A Polícia Militar afirmou que o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual está com a equipe na rodovia CE 040 km 125, na entrada principal de Fortim. Segundo a polícia, a manifestação ocorre pacificamente. A PMCE reforçou que está mantendo um canal de diálogo para a desobstrução das vias. A polícia informou que o protesto é feito por pessoas que reivindicam a posse de uma área nas proximidades da região. Agentes da PRSE estão no local e tentam desobstruir a via. Segundo o motorista, um longo congestionamento é formado por conta da manifestação. Está tudo engarrafado. O ato na CE 040 na entrada de Fortim. Estão querendo regularizar as terras deles. Eles interditaram as duas mãos da pista. Não deixam ninguém passar. E assim, esse tipo de manifestação tem que ter pressão, tá, gente? Isso aqui coloca pressão. Bloquear uma via força o diálogo. E é assim que tem que ser. Porque esse tipo de coisa não é dada de mão beijada. Não é dada de maneira voluntária. E assim, essas pessoas estão lutando pelo que é deles. E estão lutando da maneira correta, que é colocando pressão. Tem mais fotos aqui, ó, que o Poder Popular, que é o jornal do PCB, publicou no Twitter. A CE 040 amanheceu trancada por centenas de famílias do estado do Ceará. As vias foram trancadas em protesto após anos de descaso do poder público em relação às necessidades básicas e urgentes de famílias da classe trabalhadora. Assentamento São Miguel. E aqui é a bandeira da UJC. Ano passado, tentamos mais de uma vez marcar uma audiência com a secretária de Desenvolvimento Agrário. Nenhuma resposta nos foi dada. No dia 16 de agosto desse ano, a Comissão de Mulheres e Crianças de várias comunidades espalhadas pelo Ceará enviou uma carta à governadora Isolda Sela. Recebemos o ofício de uma das suas secretárias. O documento nada dizia sobre a audiência pretendida pelas comunidades. A mobilização e a pressão popular é a única linguagem que os governantes entendem. Então é isso, gente. Esse tipo de paralisação, geralmente, é o último recurso. Porque essas pessoas tentam fazer o recurso legal. Usar os mecanismos diretos. Só que esses mecanismos não funcionam. Eles são ignorados. E aí a galera parte pra luta. E luta tem que ter pressão. Linha absolutamente correta. Eu queria falar sobre isso pra vocês, porque isso é inspirador, de verdade. E a gente tem que ver o poder que esse tipo de mobilização tem.
E aí, vamos lá. Aqui, bloco meio ambiente, né? Dia do Cerrado. Sob gestão do Bolsonaro, o desmatamento no bioma avança. Só em 2021, Cerrado perdeu 8,5 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, segundo o INEP. A agropecuária foi responsável por 98,8% do desmatamento no Cerrado. Mas vocês têm que entender, gente, que o agro e o meio ambiente andam de mãos dadas, né? Não é isso que a grande sabedoria da Renata Vasconcelos diz? Hoje, dia 11, é Dia Nacional do Cerrado, bioma que abriga nascentes de 8 das 12 bacias hidrográficas do país e é considerado a savana mais biodiversa do mundo. Ainda assim, há poucos motivos para comemorar. Ele tem sido foco constante de queimadas, derrubadas de árvores e do avanço da fronteira agrícola. De acordo com estudos do MAP Biomas, as atividades do setor agropecuário foram responsáveis por 98,8% do desmatamento no Cerrado entre 95 e 2020. O bioma concentra 30% de toda a área desmatada do Brasil. Um levantamento de pesquisadores brasileiros publicado na revista Global Change Biology concluiu que essa perda de vegetação nativa resultou em um aquecimento médio da temperatura de até 3,5 graus Celsius em algumas partes do Cerrado nos últimos 15 anos. A falta de políticas públicas que preservam o bioma tem ameaçado não só a fauna e a flora, como também os povos tradicionais, que dependem do ecossistema para manterem seu modo de vida. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que reduz em cerca de 40% o tamanho da Floresta Nacional de Brasília, criada em 99 para proteger uma extensão importante da savana, além das nascentes que fluem para o principal manancial de abastecimento de água da capital brasileira, a represa do Descoberto. Bolsonaro coleciona diversos outros ataques ao bioma, incluindo flexibilizações das normas ambientais, incentivo ao avanço da agropecuária e ataques a populações tradicionais. Aliado ao agronegócio, o atual presidente não colocou em prática o Código Florestal Brasileiro e cortou 35 milhões do orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2022. Então é isso. Dia do Cerrado, a gente não tem nada para comemorar. Inclusive, se isso aqui é o que vai te radicalizar, então que seja, sabe? Por isso que eu falo de todos os elementos. Falo do governo, falo de luta de classes, falo do mundo do trabalho, falo do meio ambiente, a gente tem que falar de tudo, tá? Como futuro biólogo se dói tanto quanto soco na cara. Que isso seja o que vai te radicalizar, Franklin. De verdade. Que isso te empurre pra organização. O Cauê tá com o boné da Soberana agora. Eu não mereço o Cauê, velho. Nossa, eu não mereço o Load e o Cauê, de verdade. Nós da Soberana não merecemos o carinho deles, de verdade. Porque, nossa, foi fantástico, assim. A gente foi muito bem recebido. Eu me senti extremamente confortável. Fiquei um pouquinho decepcionado com a minha performance. Não achei que eu fui tão bem. Mas, enfim. Também acho que não foi tão mal, então... Nem quente, nem frio, 0 grau, pra mim tá perfeito, né?